O que Santa Teresa d'Ávila viu, o que ela sentiu e o que revelou sobre a vida após a morte são mistérios que até hoje ecoam como um chamado para todos os que buscam compreender o destino eterno da alma. Neste vídeo, vamos mergulhar nas visões, revelações e experiências místicas de Santa Teresa, a mulher que conversava com o invisível, que sentiu a presença do próprio Cristo e que foi levada a compreender verdades que poucos têm coragem de encarar. Mas cuidado, o que você vai ouvir a seguir não é uma história comum. É um relato que toca as fronteiras do sobrenatural e pode mudar para sempre a forma como você enxerga a morte e a eternidade. Santa Teresa nasceu em uma Espanha marcada por fé e silêncio. Desde muito jovem, sentia um desejo ardente de compreender o mistério da alma. Não buscava riquezas nem aplausos, apenas queria saber o que havia além deste mundo. Desde menina, Teresa falava com Deus como quem conversa com um amigo. Mas à medida que crescia, começou a experimentar algo que poucos compreendem, um chamado interior, profundo, que a atraía para a eternidade. Durante os anos em que viveu no convento de Ávila, Teresa passou por longos períodos de enfermidade, dores e solidão. Mas foi justamente nesses momentos de fraqueza que o invisível começou a se revelar. Ela relatou que, em meio a uma febre intensa, teve uma visão que transformou tudo o que acreditava sobre a morte. Disse ter visto o instante exato em que a alma se separa do corpo e como nesse momento, a verdade de cada coração é revelada diante de Deus. Segundo Teresa, a morte não é o fim, mas uma passagem. E essa passagem, embora misteriosa, é iluminada pela presença divina. Ela descreveu a alma como uma chama viva, que anseia retornar à sua origem e que apenas o amor de Deus é capaz de guiar essa travessia. Teresa contou que, quando o corpo adormece para o mundo, a alma desperta para a eternidade. E nesse despertar, ela compreende tudo o que antes era oculto. Nada mais fica escondido, nem as intenções, nem os desejos, nem as obras. Tudo é revelado diante da luz. E foi nessa revelação que Santa Teresa percebeu algo que marcaria o resto de sua vida. A vida após a morte não é um lugar distante, mas um estado da alma, um reflexo daquilo que cultivamos dentro de nós, ainda em vida. Em um de seus escritos, Santa Teresa descreveu uma experiência que a deixou sem palavras. Disse que foi como se sua alma tivesse sido arrancada do corpo e levada a um lugar de sombras e lamento. Lá, viu o que chamou de as moradas da alma perdida, um estado em que o ser humano, separado do amor divino, experimenta um vazio absoluto. Não havia fogo material, mas um fogo interior, feito de ausência, arrependimento e solidão. Teresa afirmou que o inferno não é apenas um castigo, mas a consequência natural de uma vida que rejeita o amor. Ela contou que ao retornar daquela visão, seu corpo tremia e suas lágrimas não cessavam. Disse que, se o mundo visse o que ela viu, ninguém mais ousaria ofender a Deus. Mas nem todas as suas visões foram de dor. Teresa também teve momentos de paz tão intensos que descreveu como antecipações do paraíso. Em uma de suas orações, ela afirmou ter sentido o abraço de Cristo de forma tão real que sua alma foi inundada por uma luz que nenhuma palavra humana poderia descrever. Nessa luz, Teresa viu que o céu não é apenas um lugar de descanso, mas um estado de união perfeita, onde a alma, finalmente livre, se dissolve no amor eterno de Deus. Ali, não há tempo, não há medo, não há distância. A alma compreende, enfim, que sempre pertenceu àquele amor que a esperava desde o princípio. Mas entre a dor do inferno e a luz do céu, Teresa também viu um terceiro estado, o da purificação. Ela descreveu o purgatório como um dom da misericórdia divina, um fogo que não destrói, mas purifica. Segundo ela, as almas ali não sofrem de desespero, mas de saudade. Saudade de Deus. Essas almas, dizia Teresa, ardem de desejo pela presença divina e se purificam no fogo do amor até estarem prontas para contemplar o rosto do Criador. E foi então que ela compreendeu o mistério da morte. Ninguém morre verdadeiramente. A alma apenas atravessa o limiar entre o tempo e a eternidade, levando consigo tudo o que amou, tudo o que acreditou, tudo o que escolheu ser. As visões de Santa Teresa não foram meras experiências místicas isoladas. Eram, segundo ela, mensagens, revelações concedidas não apenas para seu crescimento espiritual, mas para o despertar de todos aqueles que vivem distraídos neste mundo. Em seus escritos, Teresa insistia que Deus não quer que temamos a morte, mas que compreendamos a vida.
Ela dizia que o verdadeiro inferno começa quando a alma se afasta do amor, ainda em vida, e que o verdadeiro paraíso se inicia quando o coração aprende a descansar na vontade divina. Para Teresa, a morte é apenas a continuidade daquilo que já vivemos interiormente. Se amamos, continuaremos amando. Se odiamos, continuaremos presos ao ódio. Por isso, ela afirmava que a preparação para a eternidade começa aqui, no cotidiano, nas escolhas silenciosas, nos gestos de fé e misericórdia. Essas revelações a transformaram profundamente. Teresa passou a viver cada dia como se fosse o último, mas não com medo, com esperança. Ela dizia que cada respiração, cada oração, cada lágrima oferecida a Deus era um passo em direção à eternidade. Em uma de suas últimas cartas, escreveu: "A alma que se entrega ao amor de Deus não teme a morte, porque já começou a viver para sempre." Essas palavras revelam o coração de sua mensagem. A vida após a morte não é um mistério a ser temido, mas uma promessa a ser desejada. Para os que creem, morrer é voltar para casa. Santa Teresa deixou o mundo em 1582, mas suas palavras continuam vivas, atravessando séculos e tocando corações que buscam compreender o mistério da alma. Ela não foi apenas uma mística, mas uma testemunha da eternidade. Uma mulher que ousou olhar para o invisível e voltou para nos contar o que viu. Suas visões não tinham o propósito de assustar, mas de despertar. Ela queria que o homem moderno, perdido entre o barulho e a pressa, se lembrasse de que há algo maior do que esta vida passageira, algo que não termina com o último suspiro. Teresa acreditava que o amor de Deus é o verdadeiro fio que liga este mundo ao outro, e que, no fim de tudo, o julgamento não será sobre quanto possuímos, mas sobre quanto amamos. Ela dizia: "Não morro, entro na vida." Essa frase resume toda a fé que sustentou sua jornada. Para Santa Teresa, morrer era apenas abrir os olhos para uma luz mais pura, mais real, mais próxima do coração de Deus. E é essa fé que ela nos convida a viver. Uma fé que vence o medo, que dá sentido ao sofrimento e que transforma a morte em reencontro. Porque no fundo, o que Santa Teresa revela sobre a vida após a morte é simples e eterno. A alma que ama não morre, apenas desperta,